sou Mia Carter, tenho 34 anos e aprendi da maneira mais difícil que, às vezes, as feridas mais profundas não vêm de estranhos. Elas vêm das pessoas que deveriam te amar mais. Meu pai, Daniel Carter, era o tipo de homem que construiu sua identidade com base na disciplina, tradição e orgulho. Durante 42 anos, ele trabalhou na mesma empresa de engenharia aeroespacial, passando de desenhista júnior a CEO. A empresa era sua vida. Seus 2 filhos, meus irmãos, eram seu legado. E eu apenas estava lá. Um dia antes da festa de aposentadoria dele, fiquei em frente ao espelho do banheiro ensaiando um discurso que eu nem sabia se queria fazer. Algumas palavras educadas, um brinde, talvez algo neutro, seguro, esperado porque foi assim que vivi a maior parte da minha vida, tentando não dar a ele mais motivos para se decepcionar comigo. Atrás de mim, refletida no espelho, a caixa de presente estava sobre a comoda, embrulhada em papel azul marinho com uma fita prateada, discreta e elegante. Dentro havia algo pequeno, mas significativo. Pelo menos para mim. Enquanto repetia minhas falas, não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Que, não importava o que eu dissesse, não faria diferença. Porque, não importava o que eu fizesse, nunca fazia. Antes de continuar, me diga nos comentários, você já foi ignorado por alguém que deveria reconhecer seu valor? Se sim, curta e se inscreva. Essa história pode parecer familiar. E talvez, só talvez, ela ajude você a enxergar as coisas de forma diferente também. Quando eu era criança, em Austin, Texas, a casa dos Carter era organizada, tradicional e sufocante. Não éramos pobres, mas o afeto era racionado como se custasse caro. Meus irmãos, Matthew e Josh, eram os típicos garotos americanos, futebol, escoteiros, militares. Meu pai os adorava. Eles não podiam fazer nada de errado. E então, havia eu. Quietinha, curiosa, obcecada por espaço e estrelas. Eu escondia revistas científicas no quarto do mesmo jeito que outras meninas escondiam catálogos de moda. Quando tinha 11 anos, construí um foguete com sucata. Ele realmente decolou. Minha mãe aplaudiu. Meu pai perguntou se eu tinha roubado as peças. Aprendi cedo que eu não me encaixava no molde dele. Ele nunca precisou dizer isso em voz alta. Estava na forma como ele apresentava meus irmãos nos jantares. Este é o Matt, recém-promovido a capitão, e este é o Josh, que agora lidera nossa equipe de testes avançados. Então ele me olhava com um sorriso educado e dizia, e essa é a Mia. Ela é criativa. Criativa como se fosse um defeito. Me formei com honras em engenharia aeroespacial pela Universidade de Michigan, trabalhando em 2 empregos para cobrir o que as bolsas não cobriam. Nenhum membro da minha família foi à cerimônia. Meu pai mandou uma mensagem curta. Parabéns. Não sabia que era hoje. Mesmo assim, eu tentei. Aceitei um emprego que ninguém esperava que eu conseguisse, analista de sistemas no laboratório de propulsão a jato do Caltech. Trabalhei em turnos dobrados, registrei patentes, coassinei artigos científicos. Aos 29 anos, eu já liderava uma equipe. Aos 31, me tornei a diretora de engenharia mais jovem da história da instituição. Mas em todos os feriados em família, quando meu pai levantava o copo para fazer um brinde, era sempre para os meninos. Então, quando recebi o convite para a festa de aposentadoria dele, um evento de gala no Hilton, com discursos, homenagens e uma apresentação de slides sobre sua carreira, eu quase não fui. Quase. Mas havia algo em mim que precisava estar lá. Não por ele. Por mim. Naquela semana, voei de volta para Austin, me hospedei num hotel no centro e tentei ensaiar algo neutro, algo que não causasse atrito, algo que não doesse. Porque o que eu não contei a ninguém, nem mesmo ao meu terapeuta, foi que eu ainda carregava aquela esperança tola dentro de mim. Que talvez, só talvez, aquela fosse a noite em que ele finalmente dissesse algo diferente. Algo verdadeiro. Em vez disso, a noite acabaria comigo entregando a caixa embrulhada e indo embora para sempre. Mas ainda não. Ainda era só um ensaio. E eu ainda acreditava, de um jeito quase ingênuo, que talvez, se eu dissesse as palavras certas, usasse o vestido certo, sorrisse do jeito certo, eu pudesse reescrever a história. Consertar o que estava quebrado. Mas eu ainda não sabia o que ele diria no discurso.
E eu não fazia ideia do quanto aquilo poderia doer ou do quão libertador seria finalmente sangrar e sair de pé. Cheguei ao Hilton 20 minutos mais cedo. Não porque queria, mas porque a ansiedade tem esse efeito em mim. Eu sempre compenso demais. O manobrista estendeu a mão para pegar as chaves e eu hesitei. O Tesla preto não era chamativo pelos padrões de Los Angeles, mas, na minha família, gritava a menina da tecnologia se esforçando demais. Mesmo assim, entreguei as chaves e entrei. O salão de festas já estava meio cheio. Mesas redondas cobertas com toalhas de linho branco, arranjos florais altos o bastante para atrapalhar conversas, garçons deslizando como sombras. Uma apresentação de slides da carreira do meu pai passava em looping atrás do púlpito. O rosto jovem dele preenchia a tela gigante, em pé ao lado de protótipos de foguetes, apertando a mão de generais, entregando prêmios a outros engravatados como ele. Não havia fotos de família na montagem. Nenhum aniversário de infância, nenhum Natal, só ele, sempre ele, em poses poderosas em tons de cinza como se qualquer traço de emoção fosse uma ameaça ao seu legado. Fiquei perto da entrada, procurando rostos familiares. Minha mãe me viu do outro lado do salão e acenou. Um gesto rápido, discreto, como quem não quer chamar atenção. Ela sempre teve esse jeito de me apoiar silenciosamente, dos cantos. Olha só quem apareceu, ouvi uma voz atrás de mim. Matthew. Parecia um político em campanha. Terno sob medida, dentes perfeitamente alinhados, bronzeado artificial. Josh veio logo atrás, me lançou um aceno rápido enquanto ajeitava a gravata. Mia, disse Matthew, me puxando para um abraço que parecia uma transação comercial. Ainda trabalhando com a NASA, SpaceX ou sei lá o quê. Ainda no JPL, respondi, com a voz neutra. Ah, o lugar do telescópio, completou Josh. Papai sempre diz que aquilo é mais um clube de ciências do que engenharia de verdade. Dei um sorriso forçado e respondi. Bem, nós ajudamos a pousar um rover em Marte, então acho que estamos fazendo algo certo. Eles riram não de forma grosseira, mas com aquele desprezo leve, sutil e logo se afastaram para cumprimentar outro grupo de convidados. E assim, de repente, eu estava de volta ao ensino médio, invisível. A garota com o tipo errado de ambição, com o tipo errado de sonho. Um garçom passou com uma bandeja de taças de champanhe. Peguei uma. Do outro lado do salão, avistei meu pai imponente, sereno, usando um terno azul marinho escuro. Estava cercado de executivos e antigos colegas, sua risada alta preenchendo o espaço, os gestos expansivos. O rei aposentado recebendo seus súditos. Esperei por um olhar. Ele não olhou para mim. Olhou para meus irmãos. Colocou a mão no ombro de Josh, fez um gesto de orgulho. Depois, olhou para minha mãe e até lhe deu um beijo raro na bochecha. E quando o organizador do evento pediu que todos se sentassem, ele nem percebeu que eu ainda estava ali, parada à margem do salão, em silêncio, tentando decidir se deveria ter vindo. No momento em que me virei para sair, senti um leve puxão no braço. Mia. A voz da minha mãe era suave, mas firme. Por favor, não vá. Ele vai dizer alguma coisa. Ele precisa dizer. Esta noite é sobre todos nós. Eu queria acreditar nela. Queria acreditar que, só desta vez, ele reconheceria mais do que seus 2 filhos homens e suas condecorações militares. Que talvez, depois de tudo, ele diria meu nome com orgulho. Mas então as luzes se apagaram e o mestre de cerimônia subiu ao palco. Senhoras e senhores, esta noite celebramos um titã da indústria, um homem que dedicou mais de 4 décadas ao avanço aeroespacial. Por favor, recebam com uma salva de palmas o único e inigualável Daniel Carter. Os aplausos explodiram. Meu pai entrou no palco acenando como um senador, fazendo uma pausa dramática antes de começar a falar. Obrigado. Obrigado. Ele começou. Esta tem sido a jornada de uma vida. E eu não estaria aqui sem o apoio da minha incrível família. Endireitei a postura. Ele sorriu. Meus filhos, Matthew e Josh, sempre me orgulharam. Ambos seguiram meus passos. Ambos escolheram servir, liderar, construir. Tudo que conquistei, devo a eles. Eles representam o nome Carter com força e honra. Mais aplausos. Algumas pessoas se levantaram para bater palmas.
Então, o tom da voz dele mudou. Ficou suave, quase nostálgico. Nem toda criança tem o que é preciso. E tudo bem. Nem todo mundo é feito do mesmo tecido. Alguns se perdem no caminho. Ele não disse meu nome. Não precisava. Senti o sangue sumir do meu rosto. As palavras tinham um frio absoluto, a crueldade calculada que só a humilhação pública pode oferecer. Minha filha nunca teve o que é preciso. Foi isso que todos ouviram. Ou pelo menos foi isso que entenderam. E então veio o riso contido, educado, mas afiado. Mais doloroso do que qualquer silêncio. Levantei. Todos os olhares se voltaram para mim. Caminhei lentamente, não até o palco, mas até a beira dele. Segurava a pequena caixa embrulhada em azul marinho com as duas mãos. Minha voz não tremeu. Do seu maior fracasso disse, com calma, entregando o presente. Aproveite sua aposentadoria. E me virei, os saltos estalando sobre o mármore polido. Nenhuma parte de mim correu, hesitou ou se encolheu. Não olhei para trás. Também não fui direto para casa depois que saí do salão de baile. Em vez disso, estacionei em um canto tranquilo da garagem do hotel. Motor desligado, mãos ainda congeladas no volante. Meu peito estava apertado, mas não era mais pânico. O que eu senti agora era algo mais lento, mais frio. Como estar do lado de fora, numa tempestade de neve que você viu se formando por anos, e só agora decidiu sair dela. No banco do passageiro, minha bolsa de noite vibrava sem parar. Uma mensagem da minha mãe. Outra da Sofia, minha melhor amiga da faculdade, a mesma que tinha me implorado para não ir à festa, para evitar tudo aquilo. E depois mais uma. O que tinha na caixa? Era do Josh. Não respondi. Nem abri as mensagens. Porque, de algum jeito, eu sabia que o verdadeiro momento ainda estava se desenrolando ali dentro daquele salão. O lugar que eu havia deixado, mas do qual ainda não tinha saído por completo. Eu sabia que meu pai não abriria a caixa ali, diante de todos. Nunca. Ele era cuidadoso demais com a aparência. Calculado demais. Mas a curiosidade sempre foi seu ponto fraco. Porque, se havia algo que Daniel Carter odiava mais do que a fraqueza, era perder o controle. Não levaria mais que 10 minutos. A caixa era pequena. Dentro, havia apenas uma fotografia emoldurada. Uma que ele provavelmente nem lembrava que existia. Uma cópia que eu guardei numa pasta surrada, escondida no fundo do meu armário, por mais de 20 anos. Era uma foto nossa. Eu tinha 12 anos. A imagem foi tirada numa feira de ciências local. Eu tinha feito uma maquete da Estação Espacial Internacional, usando latas de refrigerante e arame. Ele não queria ir, mamãe teve que praticamente arrastá-lo até lá. Lembro dele tenso, de braços cruzados, olhando ao redor como se tudo aquilo fosse uma perda de tempo. Mas naquele dia, algo mudou. Porque eu ganhei. Primeiro lugar, etapa distrital. E por 5 minutos inteiros, ele pareceu orgulhoso. Alguém tirou a foto bem nesse momento. Eu segurando minha fita azul. Ele com a mão no meu ombro. Sorrindo. Um sorriso de verdade. Não o sorriso mecânico que ele usava nas fotos de eventos corporativos. Foi a última vez que me lembro de ele me olhar como se eu não fosse um erro. Guardei aquela foto durante 2 décadas, esperando o momento certo para devolvê-la. Não como prêmio. Nem como ataque. Mas como lembrete. Do que ele escolheu esquecer. Abaixo da moldura, eu coloquei um bilhete. Escrito com uma letra simples. Esta foi a última vez que você olhou para mim como se eu fosse importante. Passei 20 anos correndo atrás dessa versão de você. Terminei agora. E então, ele abriria a caixa e se veria. Mas não a versão que ele projetou nos vídeos de homenagem e nos discursos polidos. Ele veria a versão que poderia ter sido pai. A versão que, mesmo que por só 5 minutos, existiu. De volta ao carro, eu não chorei. Achei que choraria. Mas o que senti foi outra coisa. Um silêncio. Difícil de explicar. Um silêncio diferente.
Aquele que surge quando você finalmente para de escalar uma montanha que, no fundo, sempre soube que não levaria a lugar algum. Quando você percebe que o cume que perseguia por anos era só uma parede pintada. Bonita de longe. Oca de perto. Peguei o celular. Não para responder. Só para olhar as redes sociais. E lá estava. Alguém já tinha postado um vídeo do discurso. O áudio cortado. Não dava para ouvir o que eu dizia ao caminhar até ele. Mas dava para ver. A forma como entreguei a caixa. Com calma. Sem pressa. Sem drama. E depois, simplesmente, me virei e fui embora. Nenhum tremor nos meus passos. Os comentários foram variados. Alguns acharam que tudo tinha sido encenado. Outros aplaudiram como um gesto de força. E, claro, houve aqueles que me criticaram por estragar um momento especial. Mas o que mais ficou comigo foram as mensagens silenciosas dos demais de completos estranhos. Eu queria ter a sua coragem. Ele parece o meu pai. Aquela frase sobre ser o maior fracasso me atingiu em cheio. Não respondi. Ainda não. Mas li cada uma. Porque, pela primeira vez na vida, alguém estava me ouvindo. Alguém estava me vendo. Não como uma nota de rodapé na história de outra pessoa, mas como autora da minha própria. E em algum lugar dentro daquele salão de baile, Daniel Carter segurava uma fotografia. Uma imagem que ele não podia reescrever. A imagem de uma garota que ele havia descartado. E a versão dele mesmo que havia enterrado. A primeira ligação veio pouco antes da meia-noite. Deixei tocar. Depois veio a segunda. A terceira. Quando o celular acendeu pela sexta vez, finalmente olhei para a tela, mãe. Hesitei. Meu dedo pairou sobre o ícone verde. Atendi. Mia, disse ela, com a voz rouca, urgente. O que havia naquela caixa? Demorei a responder. Ao fundo, eu podia ouvir vozes abafadas. Nervosas. A dele fria, cortante, como uma lâmina atravessando o ar. Você já sabe, murmurei. Era a única lembrança que eu tinha dele se orgulhando de mim. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois. Você o pegou de surpresa. Quase ri. Não, mãe. Ele tem me pegado de surpresa há 30 anos. Outro longo silêncio. Até que ela sussurrou. Ele não queria te machucar, Mia. Ele só não sabe como mostrar o que sente. Foi criado para acreditar que emoções são fraqueza. Eu não estava pedindo lágrimas, falei, num tom calmo, quase vazio. Só queria reconhecimento. E antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, se fosse um pedido de desculpas, ou mais uma desculpa, desliguei. Porque, no fundo, eu não confiava em nenhuma das duas. Na manhã seguinte, desliguei o celular e passei horas caminhando sem rumo pelo centro de Austin. Era surreal ver gente tomando café, correndo com fones de ouvido, vivendo suas rotinas, enquanto dentro de mim, uma bomba emocional ainda explodia. Ao meio-dia, liguei o telefone de novo. 38 mensagens não lidas. Ignorei as de Matthew e Josh. Eu já sabia o que vinham dizer. Defender o papai. Me acusar de ter arruinado tudo. Me chamar de dramática, egoísta, fria. Mas uma mensagem dele se destacou. 2 palavras. Precisamos conversar. Fiquei olhando para aquela mensagem por um bom tempo. Não havia raiva nas palavras. Nenhum pedido de desculpas. Só 5 sílabas que soavam como um chamado. Mais tarde naquela noite, me vi dirigindo em direção à casa da minha infância. Não por obrigação. Mas por algo mais difícil de nomear. Encerramento, talvez. Ou curiosidade. A casa estava igual. Tijolos vermelhos. Gramado impecável. A luz da varanda acesa como se nada tivesse mudado, mesmo quando tudo já tinha. Usei a chave antiga. O cheiro de dentro era de cera de limão e nostalgia. Encontrei meu pai sozinho no escritório. Sentado na poltrona. Segurando o porta-retratos. Ele não olhou para mim quando entrei. Ficamos em silêncio por um minuto inteiro.
Então, sem me encarar, ele disse. Não me lembro daquele dia. Claro que você, comecei, mas parei. Não falei. Era importante para mim? Ele estremeceu. Sutil, mas presente. Ele colocou a foto sobre a mesa de centro. Você acha que eu nunca me importei? Eu não acho. Eu vivi isso. Você me empurrou, respondi baixinho. Porque eu vi algo em você. Algo afiado, implacável. Não corrigi. Você me empurrou para longe. Tem uma diferença. Finalmente, ele levantou os olhos para me encarar. Eu não sabia como lidar com você. Você não era como os meninos. Não buscava aprovação. Você a desafiava. Você me desafiava. Cruzei os braços. E isso me tornava menos digna de respeito? Ele hesitou, como se a resposta fosse mais complexa do que estava preparado para admitir em voz alta. Você me lembrava do seu avô, disse, por fim. O jeito como questionava tudo. Como odiava a tradição. Ele também nunca me aprovou. E lá estava. A herança do ressentimento, passada de pai para filho como um testamento invisível. Afundei na beirada do sofá, subitamente exausta. Então eu passei a vida sendo punida por algo que não tinha nada a ver comigo. Você nunca foi um fracasso, Mia, disse ele. Eu só não sabia como criar uma filha como você. Você não tentou, respondi. Só me ignorou até eu parar de tentar ser vista. Ele me olhou de novo. Mas, desta vez, realmente me olhou. Hoje, eu te vi. Só não sabia o que fazer com o que via. Foi o mais próximo de um pedido de desculpas que ele conseguiu chegar. E, estranhamente, foi o suficiente. Não porque consertasse tudo, não consertava. Mas porque, naquele instante, entendi que passei a vida tentando conquistar algo que ele nunca foi capaz de oferecer. E essa falha não era minha. Era dele. 2 semanas se passaram até que eu percebesse, de verdade, que o peso que eu carregava havia desaparecido. Não diminuído. Não colocado de lado por um tempo. Desaparecido. Não foi embora com um grito dramático, nem com um confronto épico. Foi embora em silêncio, como um inquilino que passou anos escondido nos cantos da minha alma e, sem aviso, fez as malas no meio da noite. A necessidade de aprovação. A dor do reconhecimento negado. A fantasia de que um dia meu pai olharia para mim e diria, você é o suficiente. Ele nunca diria. E, de algum jeito, essa verdade não me esmagava mais. Me libertava. Voltei para Los Angeles numa manhã de domingo. O avião sobrevoava montanhas douradas de sol e litorais reluzentes. E, pela primeira vez em anos, não senti que estava fugindo de nada. Estava simplesmente voltando para casa. Para uma vida que construí com minhas próprias mãos. Sem atalhos. Sem o peso de um sobrenome me sustentando. Só trabalho duro, horas infindas, e a convicção de que era possível transformar dor em propulsão. O JPL me recebeu como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse acabado de detonar décadas de história pessoal. O laboratório estava em plena atividade, se preparando para o lançamento de um novo conjunto de satélites que analisariam padrões de radiação no espaço profundo. Eu estava à frente da análise de risco e dos sistemas. E, mesmo com a intensidade do trabalho, sentia que aquilo me ancorava. Certa tarde, uns 10 dias depois do meu retorno, a chefe da minha divisão passou pelo meu escritório. Ainda pronta para a palestra principal no mês que vem? Perguntou. Pesquei. O STEM Summit. Ela assentiu. Você é a primeira mulher líder do JPL a ser convidada em uma década. E, com a sua trajetória, sua história pode significar muito para as mulheres mais jovens na plateia. Eu sabia exatamente o que ela queria dizer com sua trajetória. Não era sobre matemática. Nem sobre ciência. Ela se referia ao fato de eu não ter vindo dos lugares esperados. De eu ter tido que navegar por espaços dominados por homens, sem ninguém torcendo por mim ao lado. De eu ter conseguido chegar lá não por causa da minha família, mas apesar dela. Eu topo, disse. Com certeza.
Naquela noite, sentei na varanda do meu apartamento, com vista para as luzes da cidade, e abri o laptop. A primeira linha do discurso veio imediatamente. Às vezes, o maior combustível para um foguete não é o fogo. É a rejeição. Falei a verdade sobre crescer numa casa onde ser filha significava ser constantemente questionada. Sobre como o brilho pode ser ignorado se não tiver o nome certo ou se não seguir as regras certas. Sobre como dói ser invisível dentro da própria família e o quanto é poderoso quando a gente finalmente para de esperar para ser vista. E terminei com a mensagem que eu gostaria que alguém tivesse me dito aos 16, aos 22, ou até aos 30. Você não é obrigada a provar seu valor para pessoas que se recusam a enxergá-la. Alguns legados valem a pena serem quebrados. E às vezes, a coisa mais revolucionária que você pode fazer é ir embora. Não com raiva. Com clareza. O vídeo daquele discurso viralizaria mais tarde. Mas isso não era o mais importante. O importante era que eu falava com verdade. Meus irmãos não me procuraram. Nem depois da festa, nem depois da repercussão. E tudo bem. Eu havia parado de correr atrás de pessoas que só me viam como um problema a ser resolvido. Minha mãe ligou algumas vezes. Nossas conversas eram cuidadosas, gentis como andar na ponta dos pés sobre gelo fino. Mas, pouco a pouco, as palavras começaram a derreter. Eu deveria ter feito mais, ela disse uma vez. Eu deveria ter intervindo. Eu sei, respondi. Mas também sei que você me amava, mesmo que nem sempre conseguisse demonstrar isso com ele por perto. O momento mais inesperado chegou pelo correio. Um envelope pequeno, sem remetente. Dentro, uma foto a mesma que eu havia dado ao meu pai. No verso, um bilhete escrito à mão, com as letras maiúsculas, precisas e contidas que eu reconheci de imediato como sendo dele. Eu não esqueci este dia. Eu só tentei. Porque me assustava o quanto eu amava essa versão sua. Você merecia mais do que eu dei. Me desculpe. Sem assinatura. Sem calor. Só isso. Fiquei olhando para o bilhete por muito tempo. Depois o dobrei e guardei na mesma gaveta onde, durante anos, coloquei todos os cartões de aniversário decepcionantes que ele me deu. Mas a gaveta não estava mais cheia de dor. Estava cheia de perspectiva. Porque às vezes o pedido de desculpas não vem do jeito que você queria. E às vezes, ele só chega depois que você deixa de precisar dele. É assim que a cura se parece. Não é limpa. Não é cinematográfica. Mas é real. E é o suficiente. Então, se você está assistindo a isso e já se sentiu invisível, um fracasso, o estranho da família, saiba. Você não precisa conquistar o amor de ninguém para merecê-lo. Ande de cabeça erguida. Siga em frente. E, se for preciso, vá embora. É curioso como os finais raramente parecem finais quando acontecem de verdade. A gente imagina que serão grandiosos, definitivos, como nos filmes. Mas, na maioria das vezes, eles chegam em silêncio. Numa terça-feira à tarde, enquanto você dobra a roupa. Ou numa manhã tranquila de domingo, quando o telefone não toca. E você percebe que está tudo bem com isso. 3 meses se passaram desde a festa de aposentadoria do meu pai. Desde a noite em que entreguei aquela caixa embrulhada. Desde que parei de me apresentar para um homem que só batia palmas para os meus irmãos. A minha história, ou pelo menos a parte dela que o mundo viu, ganhou força online. O discurso no encontro do STEM foi compartilhado por mulheres em grupos de tecnologia, escolas de engenharia, até blogs de coaching de carreira. Uma jornalista entrou em contato. Queria escrever um perfil. Não só sobre o momento viral, mas sobre o que significava crescer invisível na própria casa e ainda assim se tornar alguém digno de ser visto. No começo, hesitei. Mas logo percebi que aquela já não era mais só a minha história. Era a história de toda menina que se sentava no fundo da sala enquanto o irmão recebia os aplausos. De toda filha que ouviu que era emotiva demais, difícil demais, insuficiente. De toda mulher que trabalhou o dobro por metade do reconhecimento e mesmo assim apareceu no dia seguinte. Então eu disse sim. O artigo se chamava Um Fracasso que Construiu Isso.
Começava com a cena da festa de aposentadoria, eu me levantando, entregando uma caixa para o meu pai e saindo sem dizer uma palavra. Mas o que realmente importava era o que veio depois. O trabalho. A resiliência. A escolha consciente de redefinir meu valor segundo os meus próprios termos. Um parágrafo me marcou mais do que todos os outros. Dizia: Mia Carter não queimou pontes. Ela simplesmente parou de construí-las onde elas nunca deveriam ter levado. Essa frase ficou comigo. Por anos, achei que estabelecer limites era egoísmo. Achei que me afastar das expectativas da família me tornava fria, ingrata. Mas agora eu entendo, limites não são muros. São portas. E portas servem para mostrar o que você permite entrar e o que precisa deixar do lado de fora. Pouco depois da publicação, recebi uma mensagem de um nome que, a princípio, não reconheci, Helena Carter, minha prima, filha da irmã do meu pai. Não nos falávamos há anos. Mal nos conhecíamos. A mensagem dela dizia: Li sua história. Chorei. Você provavelmente não sabe, mas meu pai me tratou do mesmo jeito. Sempre dizia que os meninos eram o futuro, as meninas, decoração. Queria ter tido coragem de fazer o que você fez. Obrigada por me mostrar que não é tarde para reescrever a história. Respondi com uma única frase. Nunca é tarde para parar de se encolher. Essa é a parte que ninguém te conta, a cura não acontece de uma vez. Não é um interruptor. É um dimmer. Alguns dias são claros. Outros, sombreados. Mas a luz vai aumentando, aos poucos. Eu ainda não tinha falado com meu pai desde o bilhete. Aquele que ele enviou anonimamente, junto com a foto que eu tinha dado. Ele não escreveu um eu te amo. Não pediu para me ver. Mas, do jeito fragmentado dele, ele disse: Agora eu vejo. E, honestamente, isso foi o suficiente. Porque eu não precisava mais que ele dissesse as palavras certas. Eu tinha parado de esperar a permissão dele para me sentir digna. Aprendi a dizer essas palavras para mim mesma. Eu amo quem me tornei. Amo a garota que continuou aparecendo mesmo quando ninguém aplaudia. A mulher que parou de pedir para ser escolhida e começou a se escolher. Na próxima vez que fui a Austin, não era para visitar meus pais. Era para participar de um painel na universidade local. Estudantes de engenharia. Primeiras da família a entrar na faculdade. Sonhadoras de joelhos ralados e mentes brilhantes. Falei a verdade para elas. Disse que, às vezes, seu maior obstáculo é o seu próprio sobrenome. Que provar que os outros estão errados não é tão poderoso quanto provar que você está certa. E que não importa onde você começa ou quem te ignora, você nunca será um fracasso por ser diferente. Você só fracassa se parar de se destacar. Depois, uma garota de no máximo 19 anos veio até mim e perguntou: Como você soube que era hora de parar de tentar conquistar a aprovação dele? Eu sorri. Eu não soube, respondi. Eu só acordei um dia e percebi que ela já era minha.